Gente a toda cor, é gentileza, gente junta sonho, um mundo lindo de viver. Gente a todo axé, é toda força. Oi, vai começar mais uma roda de conversa. A angústia é bem conhecida de todas e todos e todes nós. Quando a gente é lançado do útero ao mundo, a gente começa a escrever a nossa história, né, com a tinta feita de angústia. Será sempre um movimento contínuo de crescimento, de conquista, de perda, de dor. A angústia está em nós, para nós, assim como o ar. Ela é combustível, motivação para o caminhar humano. Nunca vai haver, de fato, algo que tenha valido a pena ser conquistado ou algo que tenha sido necessário abrir mão, que não venha envolto por uma dor, pelo vazio, pelo tal nada. Esse ato é ao mesmo tempo morte e vida. Guru Sangat é PhD em epidemiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de Berlim. É professora da UFMG e lead trainer da Kundalini Research Institute. E desde 2010 tem se dedicado a construir coletivamente negócios que servem a um propósito ético. Ela criou também o programa Líder Aquariano, que leva às empresas uma tecnologia para ajudar as suas lideranças a navegar pelas incertezas e instabilidades do mercado e das mudanças do cenário político. Speaker no TEDx e Medicina Viva. Essa é mais uma atração do Festival Verbo Gentileza 2022. Ei pessoal, aqui estou eu mais uma vez com vocês para uma mesa de trabalho. O tema da nossa mesa é encontrando cara a cara com a angústia. Vocês viram que na minha introdução do festival, na minha abertura do festival, desculpe, eu coloquei de forma despretensiosa a angústia como parte intrínseca do método de respiração, como esse ato entre um ato de inspirar e o ato de expirar. Hoje eu gostaria de poder contemplar com vocês o fenômeno da angústia com um pouquinho mais de calma, mais em profundidade, que aliás é muito conhecido de nós todos desde tempos imemoriais. Então, quando nós somos lançados do útero das nossas mães ao mundo, nós começamos a escrever a nossa história com a tinta feita de angústia. No nosso caminhar, há sempre uma marca, porque ele é feito de um movimento contínuo de crescimento e conquistas e também de perdas e dores. Então, a angústia, ela faz parte desse caminhar. A angústia está em nós e para nós, assim como o ar está para nós e para a nossa vida. Ela serve de combustível, de motivação para o caminhar humano. Então eu fiquei imaginando que talvez eu tivesse que construir com vocês uma ideia que nunca haverá algo de fato que tenha valido a pena ser conquistado ou algo de fato que tenha sido necessário abrir mão que não tenha vindo para nós envolto numa dor, envolto num vazio, pelo tal nada. Então, esse ato é ao mesmo tempo morte e vida, como nós falamos no ato da respiração, e aqui no caminhar humano a mesma coisa. Ele, na medida em que você se contrai, se angustia porque uma determinada condição não mais te cabe e por isso você precisa sair dela, atravessá-la para inaugurar algo novo, mesmo quando você então tem conquistado algo novo e parece aparentemente tranquilo naquilo, logo o algo novo pede mais novidade. Então a angústia é um processo que permeia a nossa existência no sentido de fazer parte do meu avançar e recuar. E justamente naquele ato, naquele vazio,
onde aquilo que eu tive não me satisfaz mais, mas eu ainda não tenho algo que me satisfaça, é justamente nesse vazio que nós podemos sentir quando a gente realmente encara um fim necessário, ou quando a gente sente a urgência de mudança. É justamente nesse vazio, nessas duas condições, que a angústia é um presente. Esse nada é sentido quando nós nos assentamos e permitimos essa dor, a gente a recebe sem negá-la. Então, ele é um nada, ele é um vazio, mais uma vez, de quando nós encaramos que deverá haver um fim, porque a condição já não mais é promissora, ou quando nós sentimos necessidade de mudar. Então, é nessa angústia que habita aquele instante quase que ínfimo no qual nós tomamos consciência e há um tipo de verdade que nós podemos acessar. A gente chama isso de uma revelação, quando nós nos revelamos a nós mesmos. E veja, gente, a revelação não é eu saber o que eu devo fazer. Não, a revelação é eu permitir esse nada, esse ato, essa insatisfação, esse momento em que nem ar sai e nem ar entra. É um hiato. É esse momento rico dessa dor e é nesse instante também que poderá haver uma completa revelação do infinito em nós. Essa pausa, cuja essência é bastante angustiante, ela é um momento ao mesmo tempo de morte e de vida. É porque é nela que eu tenho vislumbre do que fazer, de como fazer e por que fazer. Mas até eu ter esse vislumbre, a pausa e a angústia fazem parte dessa inquietude para eu me reconhecer e saber onde eu estou. Então, esse nada, ele está em tudo, ainda que não escancaradamente visível. Mas veja, ninguém de nós fala sem pausa, ninguém escreve sem pausas. Esse nada, essa pausa, é exatamente o ventre criativo que nós buscamos o tempo todo. Agora, não dá para negar que ele dói, e dói muito. Uma das maneiras mais fabulosas de lidar com a dor desse nada é um treinamento que a gente pode fazer sobre a entrega. A entrega aqui é a entrega à experiência dele, desse nada. Eu sempre tenho que recorrer a esse poema maravilhoso do Rainer Maria Rilke, quando ele diz, escutem esse poema, ele diz da maneira mais maravilhosamente expressada: certamente como a lei da gravidade, forte como uma corrente oceânica, que agarra até mesmo a menor coisa e a puxa em direção ao coração do mundo, isto é o que as coisas podem nos ensinar: cair pacientemente, confiar em nosso peso. É isso. Cair e pacientemente confiar em nosso peso. A entrega e a não negação dessa dor, a não fuga dessa dor, é uma entrega que vai nos revelar nós mesmos. É o maior presente. É o presente da consciência. A entrega é uma disposição física, é uma disposição emocional e é uma disposição espiritual para o nada, para a pausa. Justamente porque se reconhece nesse nada um tudo. Nós, seres humanos, somos muito mal preparados para habitar essa pausa, habitar esse nada, porque nós somos compelidos a fazer, compelidos a ter algo, mas é na verdade a experiência dessa angústia, que é uma sensação muito intensa, que nos coloca cara a cara com a nossa própria vida, com as nossas escolhas, com as nossas dores, com as nossas dúvidas. É essa experiência, é a entrega a essa experiência que pode inserir em nós o espírito criativo. Pode nos dar a chance de realmente fazer algo que seja muito importante para nós. É claro que um encontro sem subterfúgio
com essa entrega, é muito doloroso com esse nada, mas é justamente o que nós mais queremos ter para nós podermos criar. E é compreensível que a gente recorra à negação, porque dói mesmo. Porém, o problema é que essa cegueira, a recusa a ver esse nada, a recusa a reconhecer esse ato entre uma coisa que não mais me serve e o fato de eu não saber ainda o que me serve, essa recusa, essa cegueira tem um preço alto demais e que mais cedo ou mais tarde vai ser cobrado. Então, o que fazer? Bem, o melhor é, como é que a gente pode, como que nós nos preparamos para isso? Como é que nós nos preparamos para esse belo e trágico e transformador encontro com nossa própria vida, cara a cara, para que ela possa realmente valer a pena, sem que a gente tenha que fugir desses hiatos, né? Existe um dilema existencial muito grande e ele é real. Existem momentos em que eu sei exatamente o que eu preciso fazer, mas eu tenho medo de dar um passo no desconhecido. Eu sou tomada pela angústia do desconhecido, pelo medo do desconhecido. Há outros momentos em que eu sinto que eu preciso dar esse passo, eu tenho até bastante coragem para dar esse passo. O problema é que eu não sei para onde ir. Então, somado a esse dilema tão comum que eu acabo de descrever, existem outras situações muito angustiantes. Por exemplo, estar no mundo em meio a vários conflitos de interesse, estar no mundo em meio a pessoas com valores muito antagônicos aos nossos, a um modo de vida muito diferente do nosso, o que pode levar a uma sensação de impotência muito grande diante daquilo que nós identificamos como cruel, muitas vezes injusto e até indigno de nós estarmos vivendo. Então, não existe uma pílula mágica que dê uma solução para esse dilema e para essa dor. O que existe mesmo é um treinamento, é um preparo. E esse preparo pressupõe, em primeiro lugar, não fugir dessa dor, reconhecer você e reconhecer você no mundo, de modo que você possa conhecer o seu dilema e reconhecer o seu entorno. E aí você começa a se fortalecer porque você passa a aceitar essas pausas como algo que não veio para te destruir, para te desvitalizar, mas simplesmente como algo que faz parte do processo, que faz parte desse caminhar. E aí nessas pausas você se permite ouvir esse silêncio. E justamente quando você se reconforta nesse silêncio, é que ele começa a falar para você de forma muito clara e muito alta. Esses silêncios são bons contadores de histórias, você pode crer nisso. Então, o que é ruim mesmo, e é o contrário do aprendizado que nós precisamos fazer, é o negar desse incômodo, a negação desse incômodo e seguir a vida como se você tivesse anestesiado, sem rumo, ou porque você não vê a sua própria dor e segue como se ela não existisse, ou porque você se encaixa nos rumos que as outras pessoas te dão, te oferecem. Todos dois são formas muito pobres de existir. E muito pior do que você se permitir se assentar nessa angústia e perceber esse dilema. Porque se assentar nessa angústia, nessa dor e perceber esse dilema é, na verdade, uma experiência maravilhosa. Ela não deixa de ser incômoda, mas ela, ao mesmo tempo, ela traz uma dor que nos tira da zona de conforto e ela nos traz esse incômodo que nos faz fazer escolhas. Então, nunca embarcar numa escolha de alguém que a fez por mim e nunca caminhar de forma adormecida, anestesiada pela vida, sendo tragada pelos acontecimentos. Então, virar a cara para essa dor pode levar a um sofrimento psíquico ainda maior, cuja consequência é a perda de você mesmo, é a perda da sua identidade. E, segundo lugar, é tirar de você a liberdade que você tem de fazer escolhas.
Então, em geral, nós sabemos que identificar situações que provocam angústia mas que de alguma maneira ela é incômoda, nos faz fugir dessas constatações. Isso é o que acontece de modo geral. Mas no modo em particular, eu posso me treinar para não mais virar a cara e aprender a lidar com esses momentos. A angústia é de fato uma sensação que a gente reconhece no corpo, na mente e na alma. Na clínica médica, nós temos delineados 2 tipos de angústia. A gente tem hoje, claro, a angústia existencial e a angústia espiritual. E uma é consequência da outra. Então, de modo breve, vamos pautar aqui um pouquinho a angústia existencial. Ela é caracterizada por uma série de sensações que podem acontecer ao mesmo tempo, tais como, por exemplo, dificuldade de respirar, palpitações, mal-estar generalizado, uma irritação, uma pressão no peito, um aperto na garganta. São condições físicas. Essas sensações físicas, elas aumentam a insegurança e geram em mim uma ansiedade, geram culpa, geram medo, tristeza. Quando ela chega ao ponto que a gente não consegue mais ver saída, nenhum horizonte à frente, isso é justamente como nós caracterizamos agora a angústia espiritual. Ela se define pela falta de esperança, né? Uma falta de esperança no futuro, que muitos jovens hoje relatam como a coisa mais importante das suas vidas, pela falta de sentido na própria vida, pela falta de paz, pela falta de aceitação e na impossibilidade de perdoar. Então, nesses casos, quando a gente identifica uma angústia espiritual nesse grau, há muita raiva, há muita culpa e uma necessidade imensa de isolamento, que aos poucos pode criar uma desconexão muito grande com o sagrado, com o outro, consigo, e afetar definitivamente a nossa vitalidade, a ponto de nós sucumbirmos. Então, existem relatos, inclusive, de pessoas com grave angústia espiritual que relatam uma raiva de Deus por se sentir abandonada, como relatam muitos, especialmente jovens. Então, embora a angústia seja um sentimento ontológico humano, ainda nós não estamos completamente preparados para lidar com esse sentimento. Dependendo de como nós encaramos a angústia, nós vamos ter um ótimo combustível, uma grande curiosidade para a construção das nossas vidas, curtindo a trajetória, curtindo a viagem, sabendo que a viagem vai ser feita de avançar e de algumas vezes parar e até às vezes recuar. Mas outras maneiras e outras pessoas lidam com essa angústia de modo muito ruim e ela pode levar a um estado de completa depressão e um deslocamento muito grande social. Então, isso nós precisamos evitar. Existe uma angústia que é parte da jornada, ela é esse incômodo que nos faz agir, mas se ele se torna permanente, se ele se torna agudo demais, até ao ponto de se tornar crônico, finalmente, ele é degenerador e nós precisamos tratá-lo. Então, quando você se sente tomado e aprisionada descontroladamente por essa dor, é necessária uma ajuda terapêutica. Mas uma coisa a gente sabe muito bem hoje, que um dos recursos terapêuticos imediatos que a gente tem para lidar com esse sentimento de abandono, nesse nada, esse sentimento de abandono físico, emocional, é a respiração. Todo o tratamento vai começar ali, na respiração. E um outro recurso que nós sabemos é o nosso estilo de vida. São 2 grandes elementos que vão dar uma estrutura à nossa condição física e psíquica para que a gente possa encarar esses momentos, esses hiatos, para que neles nós possamos escutar o silêncio e construir criativamente a nossa vida. Então, esse é o tema para a gente conversar um pouco. Vamos abrir a mesa. Obrigada, gente! Gentilmente pode transformar
fazer o mundo melhor, melhor pra gente, gentilmente revolucionar, fazer do mundo um lugar